Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na Rede Capital de Comunicação, com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Tema de hoje, reclamação pré-processual. E para isso temos um convidado muito especial, é o Dr. Antônio. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil e vai estar tirando suas dúvidas a respeito desse tema. Gente, olha só, esse tema, né, é uma inovação idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele é lá de 2006, mas ele é pouco discutido aí em nosso meio, no meio jurídico. Ele foi materializado aí no Código de Processo Civil de 2015. Doutor Antônio, é um prazer ter você aqui conosco, né? O que é que vem a ser esse tema? Bom dia, doutor Flávio. Queria agradecer essa oportunidade de mais uma vez participar desse programa. Hoje o tema é um tema que afeta diretamente a todas as pessoas que precisam resolver um conflito. E a reclamação pré-processual, como o senhor já introduziu, ela veio com uma ideia do Conselho Nacional de Justiça de desafogar o judiciário. Então, com o Código de Processo Civil, com as tratativas do legislador, eles trouxeram na lei uma modalidade em que, antes de ajuizar um processo, as pessoas podem tentar, com auxílio de um órgão específico do judiciário, que seria o Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos, para poder resolver essas questões, antes de apresentar um processo. Muito bom. Como você já está voltando ao nosso programa, conhece um pouco da nossa temática, temos aqui algumas perguntas que a gente, durante a semana, capta aí com nossos telespectadores, para você poder responder para a gente e tirar as dúvidas desse pessoal, tá bom? Temos uma pergunta aqui bem importante. O que originou essa modalidade de solução aí de conflitos? Bem, o judiciário já é conhecido por ser um dos poderes da República que tem muitas demandas, que tem muitas pessoas que precisam ou não. A maioria, assim, pelos estudos, a maioria poderia resolver isso de forma extrajudicial, mas um dos motivos principais é o excesso de litígios. Eles tentam diminuir a judicialização de problemas. Um segundo ponto seria uma questão mais barata para o jurisdicionado. Como você não vai ter as questões de citação e penhora nessa etapa, né? Você não vai ter tantas demandas que necessitam de pagar custas. Então seria um procedimento mais barato. Recentemente a gente teve até aquele julgamento do processo mais antigo do Brasil, né? Sim. Aí teve até uma menção lá da advogada, né? Agradecendo o julgamento, mas também externando que o cliente já tinha falecido, morrido, né? Então, infelizmente, a gente sofre muito, né, os advogados militantes, com essa demora, essa morosidade aí do que se refere ao andamento desses processos. Então, essa parte pré-processual, eu tenho certeza que uma vez que ela venha a ser bem discutida, ela pode sim auxiliar aí nesse dia a dia do que se refere a desafogar o nosso judiciário brasileiro, tá? Doutor Antônio, como é o procedimento? É necessário a assistência de um advogado? Há necessidade do jus postulante? Como é que é isso? O procedimento é um procedimento voluntário em que a parte sozinha, pode ser sozinha, procura o Sejusc, que é o centro de... Então não há necessidade nesse momento de um advogado? Não é obrigatório, mas você pode ter um advogado. Isso também é uma das grandes inovações, de que as próprias partes podem se direcionar ao Sejusc e demonstrar a vontade, o interesse delas em resolver aquele conflito. E eles já promovem o andamento da conciliação. Me tira uma dúvida, estamos falando de audiência pré-processual. Qual a diferença entre uma audiência pré-processual e uma audiência já processual? Apesar de ambas as audiências de conciliação serem feitas pelo Sejusc, a pré-processual ela não tem necessariamente os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para ajuizamento de uma ação. Por exemplo, petição inicial com todos os requisitos, com citação válida. Na verdade, você apresenta um pedido informal, em que pode ser reduzido a termo. A redução a termo é feita por um próprio servidor do judiciário, que ouve seu pedido e digita e coloca no sistema, aberto um procedimento de reclamação pré-processual. A diferença é essa. A pré-processual é fora do processo judicial e a processual dentro do processo judicial.
No processo judicial, a gente tem, inclusive, diversas promoções dos próprios juízes que marcam audiências de conciliação de forma compulsória. Porque isso pode... É uma forma de poder desafogar, né? Se às vezes conseguir compor um acordo ali, ele nem se inicia aquela parte do contraditório e da ampla defesa, né? Sim. Muito bom. E esse procedimento pré-processual, ele tem uma média de tempo para a finalização desse procedimento? Como é que é? Como se trata de um processo judicial que você tem um tempo indeterminado, alguns tribunais de justiça, regionais ou federais, eles estipulam prazos diferentes. Eu já vi prazos de 60 dias e prazos de 120, isso vai depender da região. Entendi. É uma pergunta muito comum, né? A conciliação aí dessa audiência pré-processual, ela é feita por um juiz de direito? Como é que funciona isso? A conciliação ela pode ser feita por um terceiro ou por um próprio servidor, mas o juiz não entra neste momento pré-processual. Olha aí, importante. Então, assim, você vai ficar ali, vai ter um conciliador, né? Esse seria o nome correto para a gente, que vai conciliar, mesmo não sendo um juiz de direito, aquilo que for ali combinado entre as partes, uma vez que assinou, foi posto a termo, você vai assumir uma responsabilidade, né, do que se refere àquilo que está sendo discutido naquela audiência pré-processual. Muito importante, hein? Olha só, tem outra pergunta aqui, ó. Caso seja frutífera a audiência, acordo entre as partes, como se dá a celebração desse acordo? Já falei aqui que existe uma assinatura de compromisso, algo semelhante, né? Mas caso a parte que assumiu esse acordo ela não cumpra com aquilo pré-determinado naquele termo assinado por ambas as partes, o que pode acontecer com essa pessoa? A gente tem que separar duas coisas aqui primeiro. A primeira delas é que quando há um acordo entre as partes, esse acordo ele vai ser homologado por um juiz, vai haver uma sentença homologatória, então aí o juiz entra. Essa sentença homologatória de acordo, ela é como se fosse uma sentença dentro de um processo judicial comum. Ela vai fazer coisa julgada, vai trazer obrigação para as partes. Então, esse acordo, ele vira um título executivo judicial. Então, caso haja o descumprimento, agora vem a segunda parte, em caso de descumprimento dessa obrigação que está consignada, que está documentada numa sentença homologatória, a parte que descumprir poderá ser executada judicialmente. Então, uma vez que fez o acordo, gera coisa julgada. Uma vez que não haja o cumprimento, eles vão ter em mãos um título executivo judicial. O procedimento judicial, aquele devedor, né, ele vai ser citado para poder pagar em 3 dias. Caso ele não pague, ele vai ter um prazo de 15 dias para poder se defender, né, em relação a essa obrigação, tá bom? Mas ele pode ser negativado, SPC e Serasa dentro do processo. Ele pode ter seus bens expropriados dentro do processo. Bacenjude, bloqueio de conta corrente, Renajude, bloqueios aí de bens móveis no Detran, tem o CIRREI também hoje, né? Você consegue fazer bloqueios aí de imóveis junto aos cartórios competentes e etc. Então é algo muito importante, tá certo? Aquilo que venha a ser homologado nessa audiência pré-processual. Doutor Antônio, qual é a segurança dessa modalidade de acordo? A gente acabou de falar dela, que é um título executivo. Quando a gente tem um título executivo, a nossa obrigação ela é líquida, certa e exigível. Então a gente não vai precisar passar por um procedimento comum, em que é o procedimento de conhecimento, em que a pessoa tem que ir lá tentar demonstrar o direito, e depois tem a fase probatória, depois tem a audiência de instrução, e depois pode ter uma apelação. A gente pula todas essas fases e já tem o direito certo. Então, direto para poder receber algo. Isso, você já tem o reconhecimento do juiz do seu direito. Então você já pode executar diretamente. Muito bom. O que acontece em relação a esse descumprimento, já falamos aqui também, eu acho que ficou claro para você, essa parte da execução, né? Só quem tem força coercitiva de obrigar alguém de fazer ou não fazer alguma coisa é juiz de direito, por isso que há necessidade de que haja intervenção realmente do judiciário na pessoa do juiz togado, para que ele possa fazer valer ali aquele direito, tá? Vamos lá, outra pergunta aqui, tá certo? Diante de todas essas considerações, quais os benefícios da utilização da reclamação pré-processual?
Os benefícios específicos que eu enxergo são a celeridade. O primeiro seria a celeridade. O segundo seria a economicidade, que é em questão monetária, né? Eu vou gastar menos dinheiro para resolver um problema que poderia demorar anos para ser resolvido. E eu vou ter uma sentença judicial que consigne o meu direito. Esses são os maiores... Então vamos fazer um checklist. Eu tenho um direito, eu preciso que alguém me dê esse direito, então eu vou até o Sejusc, né, como foi falado aqui, para poder buscar que haja uma atermação desse meu direito, ou eu protocolo uma petição via um advogado, para que ele possa, nessa parte aí pré-processual, né, fazer com que esse meu direito venha a ser cumprido. Nesse centro de conciliação, a parte será citada para poder comparecer para uma audiência, não é isso? E uma vez que ele venha comparecer, as partes vão tentar transacionar um acordo ali pré-processual ainda. Ambas as partes, perante não a um juiz togado, também pode vir a ser um juiz togado, mas como foi falado aqui, em regra, ou melhor, o juiz togado seria uma exceção, mas em regra seria perante aí um conciliador, não é isso? E esse conciliador vai tentar compor entre as partes para que alguém possa reconhecer esse direito ou ceder a algo para que possa ser transacionado um acordo. Uma vez que for transacionado um acordo, vai ser posto a termo, ambas as partes vão assinar, não é isso? E depois essa sentença homologatória será assinada, né, por um juiz de direito. Este juiz de direito, ele tem que apreciar ali realmente se esse direito é possível ou não. Ou se as partes quiserem ali, mesmo algo que não esteja previsto ali na legislação, ele pode homologar? A gente tem alguns requisitos para utilizar a reclamação pré-processual, que seria os objetos lícitos, né, possível, exigível, e não pode se tratar de um direito indisponível, que seria direito de menor, questões que tem que ouvir o Ministério Público. Então, em regra, qualquer tipo de ação pode ser, qualquer tipo de matéria pode ser levada à conciliação pré-processual, ressalvada essas duas hipóteses, direito indisponível e direito que envolva menores. Homologou a sentença, o juiz assinou, como foi falado aqui, se pagou, se cumpriu, ótimo. Se não, aí parte aí para a parte da execução, já pulou aí uma longa etapa. Gente, esse tema de hoje é muito relevante para a sua vida, hein? Obrigado aí pela sua audiência. Doutor Antônio, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Espero que volte outras vezes, tá bom? E o programa está aberto aí para você. Gente, foi um prazer ter vocês. Até a próxima. Deus te abençoe.